eu quero ler um texto no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 3. São dois requisitos necessários. Que está escrito: fortaleçam as mãos fracas e firme os joelhos vacilantes. Eu vou repetir, tão curtinho. Algumas versões chamam de frouxas. Fortaleçam as mãos frouxas e firme os joelhos tropeçantes. Amém? Tome os vossos assentos, por favor. Queridos, nós estamos diante de um texto, de uma história e de um personagem tido como um dos mais importantes e influentes do Velho Testamento. Quando nós analisamos a biografia de Isaías, percebemos que Isaías não era qualquer um. Percebemos que Isaías, ele tinha um conhecimento político, pois compunha a administração real. Isaías tinha um conhecimento sócio, comportamental. Isaías tinha um conhecimento espiritual. Ele era um jovem determinado e cônscio dos seus deveres. A sua mensagem abrange o contexto histórico, o contexto tipológico e, obviamente, um contexto literário. Isaías profetiza sobre um protesto. Isaías profetiza um juízo. Isaías profetiza um novo tempo. Então, com base neste texto, eu quero falar-lhes sobre gerações ou geração remanescente. Quando nós vamos para o contexto do nosso vocabulário, a palavra remanescente é o resto, é aquilo que sobra, é aquilo que ainda tem. Quero pedir a vossa permissão para contextualizar a história da igreja e concluir com os desafios que nos são propostos. Se os irmãos observarem, Israel, como igreja, começa a entrar no cenário, obviamente, de uma forma coletiva, com 70 almas. Tudo vinha a crer que esse projeto não ia florescer, pois ele já nasceu de uma improbabilidade humana, pelo contexto patológico de Sara e como também de Rebeca. Porém, com 70 almas oriundas de Jacó, estava o projeto Igreja de Deus, povo de Deus. A Bíblia diz que a fome vem, e uma fome desesperadora. E como a terra do Egito era terra aonde o foco era refúgio para quem não tinha esperança e necessitados, era a potência bélica, também militar, bélica, como também sociopolítica e econômica, que sobressaía. Era o país top, era o centro de todas as coisas. Então, quando Deus percebe que viria tempos difíceis e que dentro de um contexto natural o projeto igreja não sobreviveria, então Deus vai trabalhar no Egito de forma sustentável. Quando nós analisamos arqueologicamente, historicamente o Egito, ele, com a chegada de José, mostra o cuidado de Deus.
quando os irmãos percebam que a fome teria matado o projeto igreja. Porém, Deus levanta José como um remanescente, e ele vai e adentra no Egito. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, o Egito é quase que inacreditável na ótica humana o que o Egito suportou naquela época. O território do Egito, 96% de todo o seu território é deserto. Desses 96%, os irmãos percebam que só sobra 4% que dava para sobreviver. Desses 4%, 2% deste território é população. E para sobreviver, na época da agricultura, da sobrevivência do cultivo, só restava 2%. Isto parecia quase que insuficiente para sustentar só o Egito. Imagina o mundo. Então Deus mostra a José na interpretação que viria um tempo difícil, um tempo de muita dor, de fome, mas viria um novo tempo depois. Então, para proteger o projeto, Deus manda José na frente, como ele mesmo diz aos seus irmãos. Por quê? Porque se os irmãos observarem, não tenha como sobreviver, tendo em vista que esses 2% de cultivo não era o ano todo, tendo em vista que a margem, o delta do Nilo, era a única fonte de sobreviver. Por isso que os egípcios tinham o rio Nilo como sagrado, tendo em vista que se você contaminasse, pelo menos cuspisse nas águas do Nilo, era o mais alto nível do pecado, você contaminar as águas do Nilo. Os irmãos vejam que o Nilo era tão sagrado, que segundo arqueólogos dizem, historiadores, que os próprios homens, quando iam se banhar nas águas do Nilo, tinham que usar preservativo para não contaminar as águas. Ou seja, então vejam que as enxurradas, as chuvas vinham no mês de julho. E o interessante é que dentro da população do Egito, eram só 5 classes que sobressaíam: Faraó, os príncipes, os sacerdotes, os militares e comerciantes. Essas 5 classes representavam 20% de toda a população. Então sobrava 80% da população egípcia que dependia da produtividade agrícola para também sustentar os 20%. Então veja o que acontece. Eles cultivavam na margem, no delta do Nilo. As chuvas vinham em julho e o Nilo transbordava pelas enxurradas. Porém, só demoravam 3 meses. As águas iam embora e a terra secava. Então eles só cultivavam 3 meses no ano, ficando 9 meses à mercê. Como poderia um país com este investimento agrícola tão limitado sustentar o mundo? Porém, quando o Faraó reconhece José como um homem de quem o Espírito de Deus usava, então veja o que Deus faz. A Bíblia diz, hoje para a gente é fácil o que eu vou dizer, mas na época não era criatividade. José vai analisar todas as cidades do Egito, como também ele vai analisar o que fazer para produzir, para sustentar os tempos difíceis. Então ele percebe que as enxurradas, quando passava, as águas se perdiam. Então ele agora, como autoridade real, como autoridade de Faraó, só existia ninguém mais que ele além de Faraó. O investimento era muito alto, mas Faraó assinava e aprovava, porque sabia que ele era um homem de Deus. Então ele começa na margem do Nilo fazer depressões. Ele começa na margem do Nilo cavar grandes cisternas e buraco para aproveitar as extras das águas
águas do Nilo. Então, a partir daí, quando vem as chuvas, ela transbordava, e as águas que transbordavam não ficava mais aleatório, descia toda para a depressão feita por ele. Quando os 3 meses iam embora, eles nesses 3 meses aproveitavam a água da enxurrada, mas quando ela secava, agora eles não mais só cultivavam 3 meses, mais um ano todo, porque aproveitava a extra que estava na depressão. Então isso eleva José a um patamar tremendo de poder no Egito. Então veja que a partir daqui as 70 almas vêm posterior para o Egito, Deus já sustentando o projeto por meio de José. Então vem Jacó com as suas 70 almas, e vão habitar na terra de Gozém. Com o passar do tempo, José morre, Jacó morre, José morre, e seus irmãos. Agora nasce no Egito uma nova geração que era impregnada pela deidade falsa de Faraó, tendo em vista que o rei e todos os egípcios acreditavam numa manifestação real de um Deus que não conhecia. Para os egípcios, a maior manifestação de um Deus, era por meio do sol, Ra, no contexto da língua. Por isso que para eles, Ramsés, era a maior manifestação de um Deus na vida ou no mundo humano. Por isso que o nome Ramsés, sol. Então, quando eles assim também acreditavam que Deus se manifestava por meio do gato, por meio do bezerro, por meio do boi, não é à toa que esta impregnação de idolatria pegou e atingiu a nova geração de hebreus, uma nova geração que não mais vivia como José e seus irmãos, mas nasceram no Egito, falava a língua do Egito, comia a comida do Egito e habitava cotidianamente no Egito. Então, queira ou que não, direta ou indiretamente, esta cultura impregnou a igreja de Deus no Egito, a ponto que ela vai crescendo, por habitar em uma das melhores terras do Egito, a cidade de José. Então, eu estive o mês passado no Egito, e eu conversando com um arqueólogo, eu aprendi que se até hoje o tempo passou, porém até hoje o melhor frango, o melhor ovo, a melhor carne, a melhor comida ainda provém deste lugar, desta região. Então o povo vai se acostumando a ponto de não conhecer mais a Deus, a ponto de não ter intimidade com Deus. A nova geração de hebreus não tem conhecimento de quem é o Deus que eles servem, o Deus de seus pais. Por isso eles acreditavam na manifestação do bezerro como manifestação de Deus. Não é aleatório que quando Arão joga o ouro, eles criam um bezerro, porque isto era comum para eles, era manifestação de Deus. Por isso que eles diziam, foram eles que nos tiraram da terra do Egito. Porém, não conhecia o Deus verdadeiro dos céus. Aí Deus vai a Moisés, levanta Moisés, quando parecia que eles não iam sobreviver. Então, no meio do caos, se torna um escravo. Agora, Faraó vai fazer de tudo, um Faraó que não conhecera José e nem a história quis levar conta. Então este novo Faraó olhou e viu que o projeto igreja, o projeto hebreu estava crescendo assustadoramente, e ele pensou, eles vão dominar, vão crescer demais, então vamos eliminar este projeto. A partir de hoje, todos os jovens, todo menino
menino que nascer será jogado em sacrifício nas águas do Nilo. Parecia que o projeto ia acabar logo ali, porque a pressão vinha da maior autoridade da época, Faraó. É aqui que quando ele pensa em eliminar o projeto, ainda sobra alguma coisa. No meio da morte aparece o remanescente Moisés, jogado nas águas do Nilo e achado pela própria filha de Faraó. Não foi aleatório, é que Deus sempre preserva uma geração remanescente para o projeto. Então, em síntese, veja que Moisés é levantado. Moisés é tão tremendo. Moisés se prepara, mas não resolve, a ponto que quando Deus vai o chamar, ele já não é mais o doutor que era. Ele diz: quem sou eu? O Deus disse: agora você vai livrar o meu povo da terra do Egito. Quando Moisés chega no Egito, é tão notório que o povo não conhecia Deus, que ele diz: como é que eu vou dizer quem me enviou? Aí Deus se identifica: digam que o eu sou me enviou a vós. Então é assim que Moisés apresenta a Deus à geração dos hebreus. A Bíblia fala que quando eles agora acreditam por meio dos milagres, por meio da praga, por meio de quê? Por meio da morte dos primogênitos. Na cultura, até hoje, na cultura, o primogênito é o ápice da família. O primogênito, mesmo casando, ele não pode deixar a casa do pai. O primogênito, o Alisson, ele é responsável para cuidar do pai, para parar o pai, e é catequizado para amar até morrer. Então, tirando o primogênito, tira todo o contexto da família. Aí Deus, por meio da morte dos primogênitos, mostra quem ele é, detonando a maior autoridade política do Egito e todo o Egito. E o projeto igreja já não é mais escrava, já sai livre, agradando, adorando e sacrificando a Deus aonde ninguém esperava. Por meio de um remanescente chamado Moisés, eles cruzam o mar. Depois de 3 meses chegam no deserto do Sinai. Quando eles chegam no deserto do Sinai, agora eles já sabiam quem era Deus. Agora Deus disse: agora eu vou me apresentar de verdade a ele. Ou seja, agora Deus vai propor uma aliança. Quem é casado sabe, quem vai casar, quem está namorando sabe o que eu vou dizer. Aliança no Ocidente e no contexto geral é um pacto, é um casamento, é um símbolo de unidade. Então Deus propõe por meio de Moisés fazer uma aliança com o projeto igreja no deserto do Sinai. Quando Deus propõe o que queria como noivo, como marido, então Israel como noiva, como mulher, diz: nós estamos de acordo, e por meio do sangue de um novilho é celebrado o casamento, a aliança, digamos casamento para melhor entendimento. A partir daqui houve uma unidade. Agora o povo sabia: o nosso Deus, ele é único, ele é verdadeiro, ele é poderoso, ele é santo e é digno de adoração. E Deus só pedia fidelidade. Então toda aquela geração, os irmãos sabem a história, quando esta geração parte do Sinai, os irmãos percebem que já há decepção. E agora o projeto igreja começa a declinar de uma forma assustadora, a ponto que quando chega antes da terra prometida, então Deus diz a Moisés: ninguém dessa geração incrédula, deste povo cruel e infiel, adentrará na terra que eu prometi, a não ser Josué e Caleb. O resto não vai entrar. Quando nós vamos para Deuteronômio, aí vem Deus com uma segunda chance para uma geração remanescente. Veja que Deuteronômio no original quer dizer segunda lei, segunda chance. Deus dá mais uma chance à nova geração.
geração que nasceu no deserto, a geração que saiu do deserto ainda nos braços do Egito. Então Deus, Moisés ratifica todo o contexto da lei, e aquela nova geração reata a aliança com Deus. Agora vem Josué, lidera o projeto igreja com a morte de Moisés. Eles cruzam o Jordão. Quando ele, antes de cruzar o Jordão, a aliança estava tão no ápice que o Jordão se abre como o mar vermelho se abriu lá atrás. Deus começa a fazer tudo de novo no meio de uma nova geração. Agora eles adentram na cidade de Jericó. Veja que a aliança era tão real que quando a igreja chega no contexto dos espias em Jericó, uma mulher dentro de um prostíbulo, uma mulher sem cultura, digamos assim, uma mulher que não tinha na época YouTube, fanpage ou Instagram, nem Twitter. Como ela sabia daquilo? Quando os espias chegaram e ela falou, ela disse aos espias, foi uma prostituta que relatou: ora, vocês são da igreja, são crentes, somos. Olha, a gente aqui, ninguém tem mais coragem de viver. Em todo Jericó, do rei ao mendigo, ninguém tem mais ânimo de viver. Mas o que está acontecendo é que a gente sabe quem é o Deus de vocês. Todo mundo aqui está sabendo do jeito que ele abriu as águas do Mar Vermelho, como ele guiou vocês do deserto até aqui, como ele lutou as vossas guerras, e como ele destruiu a Sion e Og, rei poderoso dos amorreus. Então, por causa disso, aqui dentro ninguém tem mais coragem de viver, porque todos sabem que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Isto é o relato de uma prostituta. Então eles cruzam o Jordão. Quando eles cruzam o Jordão, a Bíblia diz que agora Josué vai distribuir as terras para esta nova geração. Vai distribuir as terras para a geração de Rúben, Manassés. Vai distribuir as 12 tribos, cada uma na fidelidade de Deus, segundo Moisés havia dito. Agora aquela nova geração da nova aliança, com a presença de Deus, no lugar certo, na terra certa, na hora certa, para desfrutar o melhor de Deus. Mas diz a Bíblia no livro dos Juízes que Josué morreu também os anciões. Quando eles morreram, e toda aquela geração que viveu os bons momentos, então diz o versículo 10 do capítulo 2 dos Juízes, que veio uma nova geração que não conhecia Deus e nem os seus milagres. Uma geração conhecia, não levar em conta. Por quê? Porque os judeus, por ordem de Deus, passava para o filho quem era Deus e o que ele era feito. Veja que quando eles cruzaram o Jordão, Deus disse: pega 12 pedras e deposita no arraial aonde vocês habitar. E quando os vossos filhos perguntar o que significa isso, vocês vão contar o que eu fiz no meio de vocês. Então eles conheciam, eles não levaram em conta. A Bíblia diz que esta nova geração desprezou o passado, desprezou a história, desprezou quem veio antes, e agora andava do jeito que queria, fazendo o que queria, adorando outros deuses, e se esqueceram de Deus. Agora não havia mais culto fervoroso. A corrupção vai comendo, a ponto de chegar até no contexto presidenciável, ao sumo sacerdote. A Bíblia diz que os filhos de Eli se depararam com a corrupção, vendendo o que não deveria vender, tendo relações ilícitas dentro da igreja, dentro do tabernáculo. Veja, e Deus tentando reconciliar, mas esta nova geração não queria. Era uma nova geração pós-moderna, que não levou em conta o que os seus pais pagaram lá atrás. Uma geração que estava em decadência por não reconhecer quem era Deus. Uma geração, eu costumo dizer que quando eu falo de avivamento, eu não quero ser soldado nem me gabar, mas muitos da
daqui irão de convir comigo. A gente não falava bonito. Os nossos pastores era pro moda, era pra riba, era Jesus, mas os nossos cultos eram diferentes. Não tinha cantor como o Alisson, renomado, não tinha pregador famoso, não tinha cachê para ninguém, não tinha hotel 5 estrelas, mas o nosso culto fazia diferença. Jesus batizava na arca, Jesus batizava na igreja, Jesus batizava no hino da harpa, e os nossos cultos tinham dificuldade para acabar por conta do poder de Deus caindo. Ele batizava no culto de doutrina, as pessoas pulavam a janela, quebravam a janela. Eu quero aceitar este Jesus de vocês. O barulho não escandalizava, o barulho atraía multidões. Essa geração que entrou declinou, a ponto que chegou ao ápice do absurdo. Esta nova geração termina perdendo a glória de Deus. Esta nova geração que entra em juízes termina com o dito popular e acabou. Lá se foi a glória de Deus. A glória de Deus foi para os filisteus. Quando o inferno pensava, agora eu quero ver, ela não volta mais. Aí Deus já tinha preparado uma geração remanescente. Aí surge Samuel como uma geração que ainda sobrava para manter o avivamento. Aí daqui a pouco está Samuel gritando até aqui, aonde não tinha mais culto a Deus, ele gritava no meio da guerra, até aqui, nos ajudou o Senhor e a sua presença é real, até aqui. Geração remanescente. Aí entra Davi. E quem unge Davi? Quem passa a unção para Davi? Quando o inferno pensava que os filisteus iam prevalecer e a igreja ia sucumbir. Aí Davi vem com uma geração remanescente de tamanho que, segundo a história, não houve adorador como ele. Qual é o primeiro passo? Trazer a glória de novo. Sem a presença, sem a glória de Deus não tem futuro. Vamos impactar a nossa geração, e para isso só a glória, só a presença de Deus no meio de nós. Passa para Salomão. A presença de Deus, como uma geração remanescente na vida de Salomão, foi tamanha que quando a gente lê a história da rainha de Sabá, a gente entende o que Deus fez. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, a rainha de Sabá não era simplesmente uma rainha, era a mais sábia de todo aquele tempo. Diz o contexto histórico que todos os reis do Oriente procuravam ela para decifrar enigma, porque não havia ninguém sábia como ela. Ela predominava. Quando de repente surge Salomão, e Salomão não lhe pede conselho, Salomão não a visita, e a notícia chega com aquelas duas mães. Quando Salomão decifrou o enigma, a notícia pipoca, que a Bíblia diz que a partir dali a fama dele começou a expandir por todo o território. Quando a notícia chega lá na Etiópia, a rainha de Sabá não acreditou. Quem é este homem mais sábio do que eu? É a geração remanescente de Davi, é a geração remanescente do avivamento. Não existe ninguém. Então ela faz o quê? Eu vou lá saber se é verdade. Ela prepara presente e ouro só para ver a sabedoria e ouvir a sabedoria de Salomão.
Salomão, se era verdade, uma viagem longa, quando ela chega em Jerusalém, ela já se arrebenta. A Bíblia diz, só ela em ver as vestes dos domésticos, dos empregados, das secretárias, ela já ficou tremenda. Aqui é diferente. Quando ela começou a ver o alimento que o empregado mais raso comia, ela disse, aqui é diferente, eu quero uma audiência com ele, para saber se é verdade. Aí a Bíblia diz que na audiência, ela empurrou enigma para Salomão, fazendo pergunta, e está escrito, que de todas as perguntas que ela fez, não ficou nenhuma sem resposta. Aí ela diz, agora eu sei, não me contaram nem a metade, o teu Deus é maior, você é maior, você é maior. Agora a fama vem, e a fama vai se expandindo, e quando a fama vem, as mulheres vão chovendo, porque o segredo não é a beleza, é a unção. Aí Salomão se corrompe, e agora vai perdendo a presença, a ponto de extorquir com juros absurdos os moradores do norte, cobrando impostos, porque sem a orientação de Deus, a decadência vem. E para manter a luxúria do reino, os moradores da região do norte, Galileia, pagavam um preço exorbitante, e Samaria por ali. Então houve discórdia, e Deus começou a se retirar, mas a ponto que ele se corrompeu. Agora olha como a gente esquece da história, e Deus lembra da história. Aí Deus diz, vou dividir, vou rasgar o reino da mão dele. Quando Deus determina, ele lembra lá atrás, não, por conta do seu pai Davi, eu não vou rasgar. Deus olhou para o passado e conservou a história. A gente muitas vezes esquece do que aconteceu lá atrás, porque hoje a nova geração mete o pau. Eu fui pregado em uma igreja, não vou citar nome, questão médica e nem estado, que quando antes de eu pregar, o pastor novo que chegou, ele bateu pesado no que saiu, porque já era velho. Esses velhos não servem mais para nada. Essa igreja parecia um lixo, mas eu cheguei falando de púlpito, botei 3A, botei mais 3, fiz a reforma, botei o gesso, eu fiz isso, a igreja tá bonita, só tinha morcego. Ei, antes do morcego de um gesso tem uma história. Ele pagou caro para você fazer isso, ele pagou caro. Se você ler, olha como é a história. Se você ler 2 Reis, capítulo 9, salvo engano, versículo 34, a Bíblia vai falar da mulher mais perversa do Antigo Testamento, Jezabel. Mas quando ela morreu, que empurraram, ela caiu, a notícia chegou a Jeú, e Jeú esperava a morte dela. Aí ele mesmo com raiva dela, sabendo que ela não prestava, mas sabendo que ela morreu, aí ele chama os seus servos e diz, vão lá e socorram aquela maldita e enterrem, dê um enterro decente. Por quê? Porque ela é filha de rei. Tem história lá atrás, tem história lá atrás, tem história lá atrás. Nós seres humanos é que costumamos destruir a história do outro. Às vezes o irmão passou 60, 30, 15 anos chorando do nosso lado, ralando, adorando, carregando caixa, jejuando, mas só precisa uma notícia contra ele sair, já exclui, larga ele de lado. Tem uma história, filho, tem uma história, tem uma história. Por causa de seu pai Davi, eu não rasgarei. O reino se divide. Norte, 10 tribos. Sul, 2 tribos. Agora o que era unido começou a guerrear. As 10 tribos do norte se ensoberbeceu. E volta o velho costume do Egito, adorar bezerros de ouro.
Jeroboão levanta 2 altares para invocar a presença dos deuses, que era costume egípcio no passado, para o povo adorar. Aí Deus, por este amor, pelo seu projeto igreja, chama Oséias, o jovem profeta, e diz: Oséias, Israel foi infiel. Eu quero que você vá lá em Samaria. E quando chegar lá, não vá para a igreja, vá para o prostíbulo. Vou parafrasear. E no prostíbulo, se apaixone por uma prostituta. Que não tem nome, que não tem valor, que não tem moral. E nem tem família. A pior do prostíbulo. E se apaixone por ela. Tire ela do prostíbulo. Dê casa a ela. A ame como nunca amou ninguém. Dê família, dê nome, dê identidade a ela. E ele o fez. Ele se apaixona por Gomer. A ama da casa, da identidade, da filhos. Quem olhava para ela nem lembrava que ela foi prostituta. Mas quando ela estava no ápice do amor com o marido, a saudade do prostíbulo veio. E ela largou o marido, largou os filhos, a casa, e voltou para se prostituir no prostíbulo. Aí Deus diz: Oséias, vai lá e traz ela de volta. Talvez o teu amor não foi suficiente, a ama mais do que eu amava. Ele vai lá e busca ela de volta. E Deus disse: quando Israel te perguntar que loucura você fez, aí você vai dizer: assim diz o Senhor, assim fizeram vocês comigo, mas eu quero que vocês voltem para mim. Eu amo, eu quero que vocês voltem. Mas Israel não voltou. As 10 tribos não voltaram. Aí Judá, as 2 tribos também resolveu se afastar de Deus. As 10 tribos são levadas para a Síria no cativeiro. E as 2 tribos voltaram aos princípios do Egito. Judá adorar a outros deuses. Chegou um ponto tão terrível que era irremediável humanamente falando. Aí é aqui que Deus usa mais um remanescente chamado Isaías. E Isaías vem protestar com um lamento. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura que come, mas o meu povo não me conhece. Isaías prega uma mensagem de lamento e seguida de uma mensagem de amor. Volte a mim, dizia Deus, e eu receberei vocês. Não importa o que vocês fizeram. Vocês se degradaram tanto que o pecado de vocês dizem vocês. E está vermelho como o carmesim. O carmesim era uma tonalidade de tinta que se ela atingisse um tecido, o tecido tinha que ser jogado no lixo porque não havia mais antídoto. Ninguém dava mais jeito e tinha que ser descartado. E eles olhavam um para o outro, vivendo como queria, povo imundo, no meio de um povo de impuros lábios, pecador, olhava um para o outro e dizia: você está pior do que o carmesim, tem mais jeito não. Aí a mensagem de Isaías era assim, diz o Senhor: voltem para mim, porque o pecado de vocês pode estar do jeito que for vermelho, feito o carmesim, eu vou deixar branco como a branca neve, eu só quero que vocês voltem para mim.
O antídoto é o arrependimento. Diga para quem está ao seu lado, não importa o que aconteceu. O antídoto é o arrependimento. Veja que Isaías vai profetizar e eles não dão ouvidos. Aí vem a mensagem de juízo. Veja que Isaías vai profetizar o cativeiro, o sofrimento, a ponto de o projeto igreja se tornar escravo de novo. Se vocês não se voltar para Deus, Ele vai entregar vocês nas mãos dos caldeus. Ele profetiza um momento difícil e humanamente irreparável. Ele profetiza uma destruição total em Jerusalém. Mas depois que ele termina a mensagem do juízo, o tempo difícil, a partir do versículo 35 ou um pouco antes, 34, ele vai profetizar um renovo, um tempo muito diferente, um novo tempo. Ele vai profetizar no final do capítulo 34, depois do juízo, ele diz: mas vocês, depois desse tempo, Deus não vai desistir. Vai vir um novo momento e Deus vai cuidar de vocês e vocês não serão mais envergonhados, porque lá vai estar o Deus de vocês. Quando ele vai para o 59, ele diz: clamem, porque Deus é poderoso, as mãos deles não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados para não ouvir. É só clamar que Deus não desiste. Aí no capítulo 35 ele pede duas coisas para quem quisesse viver um novo tempo. Qual era? Fortalecer as mãos fracas e enaltecer e fortalecer os joelhos vacilantes. Então veja que mão fala de obra, de trabalho, joelho, mobilidade. Quando ele fala isso, era que o cativeiro ia levar a um ponto tão cruel que não ia ter mais esperança para sobreviver. Eu cortei cana dos 12 aos 18 anos, aos 17, e eu sei o que é usar as mãos para trabalhar. Esta mão direita, que era a mão do cabo da foice, tinha dia para missionária Eliane que o sangue corria. Eu olhava para o papai e dizia: pai, eu não aguento. Ele dizia: pegue e busque força onde não tem, mas parar não pode. Você vai fortalecer-se, porque senão não vai ter alimento no final da semana. Pai, é 20 quilômetros, são os 20 quilômetros aonde a gente vai a pé. Não importa, eu não aguento, aguenta. Fortalece o joelho, vai ter que chegar lá. Ou seja, olha para quem está ao teu lado e diz: independe do momento, fortalece as tuas mãos e os teus joelhos. Nesse reino não dá para parar, não dá para desistir, não dá para ter moleza. Ah, pastor, eu estou cansado. O tempo vai me fazer parar e eu não aguento mais. Aguenta assim. A ordem é: fortalece as mãos fracas, filho. Ah, pastor, não tem nem coragem mais de sair de casa. Levanta, bota força no joelho, que está vindo um tempo de adoração melhor do que o passado. Israel é levada para o cativeiro. Acabou tudo. A igreja acabou. Olha aqui no texto, os vizinhos de lado, Jordânia, Cisjordânia, sírios, vendo o massacre dos babilônios, gritava: acabou, quero ver agora, tem mais jeito não. O orgulho lá embaixo, o templo derrubado, a cidade tocada a fogo. Só que Nabucodonosor disse: já que vai estar tudo acabado, vamos preservar alguma coisa. Traga alguns jovens de lá. Mas não pode ser jovem pobre, não. Tem que ser de sangue azul, nobreza, inteligente, para aprender a nossa cultura. Aí no meio dele vai Daniel.
Sadraque, Mesaque e Abidênego. Primeira coisa, na Babilônia, muda o nome do original para o nome babilônico. Agora imagina a contundência, gente. Quando eu falo isso, bate na minha cara. Eram jovens, inexperientes. Eles eram tão inteligentes, em suma. Capítulo 2, Daniel já havia dito quem era com a interpretação do sonho. Capítulo 3, os 4 já faziam parte do grupo de elite da Babilônia. Nabucodonosor resolve erguer uma estátua de ouro em uma planície para exaltar o seu nome e inserir o seu Deus. E deu ordem que iria inaugurar, ia convidar a banda, a orquestra. E veja que os convidados para a inauguração não foi qualquer um. Você vai ver lá governadores, prefeitos, primeiro-ministros, juízes, magistrados, só top. E no meio dos top estavam os 3. Sadraque, Mesaque e Abidênego. Agora olha o que é que faz uma geração remanescente. Se você olhar de onde eles saíram, não tinha mais jeito. Acabou. Na ótica humana, só a miséria ficou. Palácio derrubado, a casa dos nobres. O templo derribado, a cidade queimada. A fé do povo acabou. E agora eles estavam no melhor país do mundo. Com um futuro promissor. Sem o papai, sem a mamãe, sem o pastor. Então agora a gente vai aproveitar. Vamos fazer a nossa vida. Já que a gente está no grupo de elite dos caldeus. Aí a ordem para os nobres é: eu vou mandar tocar a música. E todos têm que se dobrar diante da estátua que eu levantei. Uma coisa é eu estar perto do Wallace, e ser contaminado por ele. Outra coisa é eu estar perto de um magistrado do Supremo Tribunal. Outra coisa é eu estar perto de um governador. Partimos do pressuposto que eles estavam aqui o juiz do Supremo Tribunal Babilônico. Do outro lado o governador. Quando a música toca, todos os juízes, governadores, todos os importantes botam a cara no pó. E eles em pé. Ainda tem uma geração remanescente. Quando tudo estava acabado, ainda sobrava alguma coisa, ainda tinha o resto. A Bíblia diz que os magistrados, vejam, que todos tinham acesso ao rei. Para ter acesso ao rei não era qualquer um. Quando eles viram aquilo, os mais importantes procuraram Nabucodonosor e contaram: tem 3 crentes aí. Tem 3 hebreus que estão desafiando o Senhor e não fizeram caso da estátua que o Senhor levantou. Quem são eles? Sadraque, Mesaque e Abidênego. O Senhor conhece eles, são hebreus. Aí a Bíblia diz que irado, um rei irado fica bom, não tem perdão. Irado, Nabucodonosor manda chamá-los. Veja que eles não eram qualquer coisa. Se fosse, Nabucodonosor mandava enforcar, mas eles tinham poder no reino. Chame eles aqui, tragam. Eles chegaram. Aí Nabucodonosor olha no olho e diz: é verdade que vocês não estão honrando a mim, nem a estátua que eu levantei? Então eu vou dar uma segunda chance a vocês. Eu vou fazer tocar tudo de novo. Vou fazer um culto pagão de novo. Vou convidar todo mundo de novo. E quando a música tocar, se vocês não se dobrar, eu vou jogar vocês na fornalha. E quero
ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Quando ele disse assim, o bonito é a resposta. Eles três unânime disseram: ó rei, quanto a isso, nem precisa a gente responder. Ele estava dizendo: o senhor sabe de onde a gente veio, o senhor sabe quem a gente é, o senhor sabe quem é o nosso Deus. Olha para quem está ao teu lado e diz: ainda tem uma geração remanescente. Lá no palácio, no meio da miséria, Deus levanta um jovem remanescente, Jeremias. Quando tudo estava acabado, ele pregava de dia e à tarde: ainda há esperança, ainda há esperança. Deus coloca uma geração remanescente no meio do povão. Ezequiel, tanto lá como cá, havia uma geração remanescente. 70 anos depois, quando quem olhava para Jerusalém dizia, os próprios judeus diziam: Deus se esqueceu de nós, não há mais esperança. Os próprios crentes na Babilônia, o dia a dia era esse. Mas Isaías tinha profetizado: o nosso Deus é poderoso, a mão dele não está encolhida para não livrar vocês. Os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. 70 anos depois, aquela geração de hebreu, um grupo de remanescentes, no meio do cativeiro, tem saudade dos cultos que havia no passado. Lembro daqueles cultos de Jerusalém. E tem saudade da glória de Deus. E vão para a beira do rio chorar. Qual era o motivo? Salmo 137. Saudade dos cultos de Sião. Aí vão chorar. Quando eles choram, lembrando-se de Sião, os ouvidos de Deus ouvem. Quando ninguém acreditava mais, quando dizia acabou, mas Isaías estava dizendo: se prepare que vem um novo tempo. A dificuldade não pode cansar. Se cansou a mão, é hora de fortalecer. Aí Deus vai e ouve e desce e diz a Ezequiel: filho do homem, eu posso fazer o que ninguém pode mais fazer. Senhor, só tu sabe, profetiza, eu vou trazer vida de novo. Quando ninguém acreditava mais, estava voltando para adorar uma geração remanescente de 50 mil crentes. Aquelas nações que diziam: o projeto acabou, foi destruído. Agora olhava e via eles voltando para Sião. Quando eles voltavam para Sião, eles não tinham outra coisa a não dizer: grandes coisas fez o Senhor a eles. O projeto está de pé. Aí eles cantando diziam: é verdade, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Então por todo lado se ouvia dizer: grandes coisas fez o Senhor a eles. É por isso que nós estamos alegres. Um novo tempo. O que é que eu quero dizer? Olhe para mim, por favor. A minha geração, se você analisar, Israel desvalorizou tanto isso, que Paulo aos Romanos 11:25, ele disse: Deus endureceu Israel para os gentios entrarem. E enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar endurecido. Ele estava querendo dizer: enquanto a trombeta não tocar, a vez é de vocês, gentios. A minha geração, a nossa geração,
está saindo de um processo nunca vivido antes. Eu ouvi de muitas pessoas inteligentes, de alta cúpula, dizendo: eu quero ver agora. Porta de igreja fechada. O projeto vai ser destruído, nunca mais vocês vão cultuar. Mas o projeto de Deus não depende de quatro paredes. Era nos apartamentos, era nas casas. Eu recebi a ligação de crente chorando: pastor, vamos adorar junto, vamos adorar junto, vamos adorar juntos. Muitas empresas fecharam, outras mudaram de nome, mas a Assembleia de Deus continua a Assembleia de Deus. Muitos amigos e queridos morreram, mas Deus nos preservou como remanescentes, para sermos melhores do que éramos antes. Olha para quem está ao teu lado e diga: fomos preservados como uma geração remanescente, para sermos melhores. O inferno pensava que ia parar. Ele não acreditava que no dia 14 de abril de 2022 íamos estar de volta de novo na nossa convenção para adorar, para adorar, para adorar. Geração remanescente ainda tem. Temos que ser melhor do que a gente era. Tem muitos lugares na pandemia. Eu digo porque eu continuei viajando. Eu só parei os 4 meses e passei quase todo o período da pandemia viajando para pregar. Tinha dia que o aeroporto só tinha 2 ou 3. Mas já tem muitos lugares que você não ouve mais línguas estranhas. Tem muitas igrejas que parece fúnebre o culto. E tem alguns pastores que pedem: prega devagar. Evita falar línguas estranhas. O povo está sensível e pode se escandalizar. O povo está depressivo. Conversa. Ainda tem uma geração. Eu estou em Betim e eu quero acreditar que em Betim ainda fala línguas estranhas. Em Betim ainda tem uma geração remanescente. Ainda tem uma geração remanescente. Deixa eu ouvir o barulho de glória a Deus. Deixa eu ouvir o barulho de aleluia. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas da geração remanescente. Ainda tem uma geração que não se dobra. Deixar essa chama apagar. E Deus só pediu 2 coisas: fortaleçam as mãos cansadas e os joelhos tropeçantes, porque vem um novo tempo. E no novo tempo vocês vão pular feito cordeiro, vão saltar, vão cantar. Vai vir um novo tempo de avivamento e é a nossa hora. Por favor. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo ou íntimo, baixa um pouquinho o som. Vira para ela aí, vira para ela. Eu quero que você interaja comigo. Me ajuda aqui, Alisson. Se você está perto dessa pessoa, eu gosto disso para interagir.
Vira para ela assim como eu estou com o Alisson. Olha no olho dele. É pós-pandemia. E diga falando para ele, para ela. Diga, tô nem aí. Como você vai começar a convenção. Quero saber como vai sair dela. Diga, vou sair pegando fogo. Vou sair voando faísca. Diga para ele, diga para ela. Se a partir dessa convenção tu encontrar algum besta por aí que pensava que eu ia me dobrar, que eu estava frio, dá um recado a ele. Eu sou remanescente de uma geração de avivamento. Abraça ele, recebe, abraça ele, abraça ela, adora! Bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, vem grupo de louvor, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Levante as mãos, igreja. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Por que, grupo de louvor? Pois eu estou contigo, filho. 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 Levante as mãos ao céu. E se teu barco parecer, e se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Existe alguém essa noite afastado da igreja? Fica aqui. Existe alguém essa noite que através dessa mensagem quer retornar para Jesus agora? Não adianta correr. Você é um remanescente. Não adianta fugir. A obra que Deus tem na tua vida, ela é real. E independente do que você está passando, está de pé. Cadê a primeira pessoa para Jesus aqui agora? Pelo poder que há na palavra, pelo poder que há no sangue de Jesus, ainda tem jeito para você. Não acabou. Deus tem uma segunda oportunidade. Venha. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Sai do seu lugar e venha. Eu estou contigo, filho. Sai do seu lugar e venha. Retorne para ele agora. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Levante as mãos.
parecer, cante. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Chegou uma vida pra Jesus aqui. Cadê a segunda? Vem. Ordem para o vento, sou eu dono do tempo. De novo, se teu barco. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê? Ainda dá tempo. Enquanto a vida é esperança, tem uma vida aqui na frente. Não adianta você estar na igreja e não ser igreja. Só um pouquinho, segura aí. Não adianta você estar na igreja e não ser igreja. Porque o que vai subir não é a igreja, o que vai subir é a igreja. Não adianta você estar aqui ouvindo uma palavra, ouvindo louvor, se arrepiando, chorando, sentindo algo diferente e não se arrepender dos seus caminhos. Você precisa se converter hoje. Está vindo ali mais vidas para Jesus. Eu estou contigo, filho. Bem baixinho. Contigo, filho. Tem mais vidas, sai do seu lugar e vem. Vem, ó, está chorando. Está chorando, está se arrepiando, vem. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus na tua vida. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, Tem mais, vem. A terra pode se abalar. O que Deus tem na tua vida, ninguém vai impedir, só você. Ninguém impede. Não se frustrarão, vai. Não se frustrarão. Tá vindo mais uma? Olha lá, chorando, ó. Que é isso, Alisson? É o poder da palavra. É o poder da palavra. Tem mais. Quando passares pelas águas. Quando passares pelas águas. Peraí, vem baixinho. Estarei contigo, filho. Tem mais, olha ele chorando. Ele não se queimará. Tem mais, vem logo. pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Tem mais, a galeria. Sai do seu lugar e vem, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não perca essa oportunidade. Tá vindo mais ali? Não perca essa oportunidade, vem. Nós já vamos encerrar. Contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou. Glória a Deus. Nós vamos orar por essas vidas que estão aqui, aceitando Jesus como Salvador, voltando para a casa do Pai. A igreja estende as mãos aqui para a frente agora, e estaremos agora orando por essas vidas. Pai, em nome de Jesus, estamos agora pedindo uma bênção por essas vidas que renderam aos teus pés. Senhor, perdoe os seus pecados, escreva o nome deles no livro da vida, Senhor. Pai, repreenda toda obra contrária, toda obra de Satanás seja desfeita agora, na autoridade do Espírito Santo do Senhor. Pai, dê ânimo, dê força, dê coragem. Segure na mão deles, Senhor. Não deixe mais eles distanciar. Cubra eles com o teu sangue nesta noite. Lhe pedimos uma unção poderosa sobre a vida deles nessa noite, querido Jesus. Pai, enche eles a tua glória, enche eles o teu poder, Senhor.
que eles possam sentir o que nós estamos sentindo aqui nesta noite. A glória, a Shekinah de Deus sobre a nossa vida. Ai, continue e se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu.